vocês entenderam por que o método de Rose não é yoga. Então eu vou perguntar para o Géber. E a gente vai além das técnicas, além da prática, a gente bota conceitos, né? Muito conceito além das práticas. Tá, mas você tem que pegar a definição para a pessoa entender. Se a definição do yoga é qualquer prática que leve ao samadhi, conscientização, a gente vai além da prática para conscientização. A gente tem muito conceito. Tudo que sair da prática não é yoga. Por exemplo, vamos jogar ping-pong? Vamos. Ping-pong é prático? É. Então é yoga? Não, ainda não, porque qualquer metodologia estritamente prática, mas que conduza ao samadhi. Então ping-pong não é. Se ping-pong levar ao samadhi, daí seria. Pô, estava jogando lá ping-pong e atingiu o samadhi. Então daí o samadhi entraria dentro do conceito da definição que seria considerado yoga, porque ele é qualquer metodologia, mas tem que ser o quê? Vamos ver o que ela tem que ser? Prática. Se não for prática, não é yoga. Como os nossos conceitos não são práticos, eles são comportamentais. Mas imagina eu chegar para você aqui, que está me vendo em casa, ou mesmo você aluno, e falar assim: hoje nós vamos falar sobre conceitos comportamentais. Nossa, lá vem o Freda falar sobre conceitos. Porque, na verdade, se eu não me estruturar aqui nas técnicas, que são conceitos mais, que são fundamentos mais concretos, né, que são mais objetivos aqui. Porque se eu for falar de uma técnica respiratória, todo mundo entende. Se eu for falar de uma técnica de concentração, todo mundo entende. Mantra, asana, descontração, todo mundo entende. Agora o conceito ele é mais subjetivo, ele é mais sutil. Muito bem, a consciência ela é formada de 3 elementos: mente, manas, ahankara em sânscrito, né, que é a nossa personalidade, o nosso ego, e o buddhi, que é o intelecto, a intuição. Aí eu estava falando aqui sobre o Siddhartha, que ele saiu pelo mundo afora, atrás de todas as filosofias e de todas as religiões, para encontrar a cura de todas as doenças, e teve contato com o yoga. É claro que ele não encontrou a cura de todas as doenças, conseguiu um pouco de desenvolvimento da longevidade, que essas técnicas e filosofias proporcionam. Ao encontrar com o yoga, ele conseguiu estados de consciência muito avançados, muito evoluídos. E aí, voltando para o seu sistema, ele começou a criar um sistema próprio para ele, no qual ele se baseou nesse estado chamado búdico. E qual será o nome desse sistema que o Siddhartha criou? O budismo, que vem de búdico, desse sistema intuicional. O engraçado é que o Siddhartha, o Buda, ele sempre enfatizou que a sua ferramenta não fosse uma religião, fosse uma filosofia. E foi só ele morrer para que o budismo virasse uma religião. Hoje o budismo é uma religião, né? Mas antes ele era um sistema filosófico. Então várias ferramentas, né, que utilizam a meditação, elas vêm pegar do yoga. Bem, mas então a consciência, como é que eu faço para transcender esses 3 elementos aqui? O primeiro deles qual é da consciência? Pensamento, mente. Como é que eu consigo transcender a minha mente? Para transcender a mente só apagando ele. Que não é fácil. Bem, eu vou fazer, lembra que eu falei na história do como é que a gente consegue ver como que uma coisa é estável? Como que eu consigo estabilizar a minha mente? Com uma forma. Então eu vou lá e medito numa chama de uma vela. E aí o que eu dou para a minha mente? Uma forma. E quando eu dou uma forma para ela, ela para. Mas será que eu entro verdadeiramente em meditação? Ainda não. Porque agora eu tenho que transcender o meu ego.
E como que eu vou transcender a minha personalidade? Nós somos da forma como nós nos comportamos. Então, eu vou fazer com a minha personalidade da mesma forma que eu fiz com a minha mente. O que eu fiz com a minha mente? Eu dei para ela uma. O que eu vou fazer com o meu ego? Eu vou dar uma forma para o meu ego também. Então, se eu quero transcender o meu ego, eu vou desenvolver um comportamento contrário ao egoísmo. Qual será o comportamento contrário ao egoísmo? O altruísmo. E a melhor maneira de nós desenvolvermos o altruísmo é através da ética. Então a gente tem um código de ética dentro do yoga, que foi baseado no Patanjali, e do qual a ética é um dos nossos conceitozinhos. Na verdade, todos os nossos conceitos eles vão desenvolver esse comportamento mais altruísta. Vamos, por exemplo, escolhe um comportamento aí, vamos exemplar uns conceitos para frente. O que boa alimentação tem a ver com o altruísmo? O simples fato de você não comer mais carnes faz com que você não mate mais animais. E ao não matar mais animais, você está contribuindo com a natureza? Você está sendo mais altruísta? Claro! Olha que relação legal. Então a boa alimentação, o fato de você não comer carnes, não é só para você, não é só para o seu ego, para se desintoxicar e para atingir estados de consciência mais elevados. Também tem a ver com o meio que você vive, com a natureza, com o universo. E todos eles, tá? Todos os conceitos, eles desenvolvem essa visão altruísta, ética, boas relações. O que é a boa relação humana se não me preocupar com o outro, ao invés de me preocupar comigo? Né? Boas maneiras, o que é a boas maneiras se não preservar a boa relação? O Budi entra aí também. O Budi está aqui, ó, no intelecto, que é a meditação. Porque olha só que legal, a maioria das pessoas acham que a meta é o estado de meditação. A maioria das linhas do yoga param aí. Só que não é para parar aí, isso é só o começo. Porque uma vez que você atinge o estado de intelecto, você agora tem que transcendê-lo. Porque o yoga é a supressão da estabilidade da consciência. Quando eu consigo suprir os três, eu atinjo a meta. Qual é a meta do yoga? A hiperconsciência. Então agora nós vamos explicar essa estrutura, para você entender direitinho e poder entender. A gente tem a consciência. Consciência. Que é o estado que a gente se encontra agora. Ok? Ok? Beleza? O que a gente quer desenvolver é o estado acima da consciência que nós vamos chamar de superconsciência. O estado de meditação. Que a gente viu que também tem o nome de Buddhi, o intelecto. A consciência seria relacionado ao mental. Ok? Mental. O que eu tenho abaixo do consciente? Inconsciente? Eu tenho ainda uma coisinha chamada, o inconsciente está mais abaixo ainda. O subconsciente. O subconsciente, ele está abaixo da nossa mente. O que está abaixo da nossa mente? Hã? Físico. Não, acima do físico. Cachorrinho, tu briga com ele, ele fica tristinho. Tu bate palminha para ele, balança o rabinho, começa a pular. Emocional. Então o nosso subconsciente, ele está relacionado com o emocional. Então isso aqui não tem a ver com o subconsciente do Freud, nem com o consciente do Jung. Talvez até tenha, e daqui a pouco nós vamos ver. O inconsciente supõe-se que não tem consciência nenhuma, né? A gente até, por exemplo, assim, vovô está inconsciente, está internado, está em coma. O que a gente está querendo dizer? Que ele está sem consciência. Então aqui, se a gente tem o emocional,
O inconsciente, será que tem alguma consciência aqui nessa parede? A princípio não, até tem, né? Mas a princípio a gente não tem como visualizar uma consciência de uma pedra. Tem a consciência das moléculas, mas para não complicar, vamos mostrar que ali é uma coisa que não tem consciência. Uma plantinha, ela está aqui no físico, só porque ela tem energia. Que energia que é essa? A prana, a bioenergia que movimenta todo o universo. Então, numa plantinha, o físico ele se subdivide em denso e energético, que seria uma plantinha. Então, eu tenho aqui uma pedra, eu tenho uma plantinha, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um ser humano, e aqui eu tenho uma pessoa que entra em meditação, que nós vamos chamar de yogin. Que beleza! Ou seja, ela desenvolveu um estado de superconsciência. Será que existe um estado de consciência ainda acima da superconsciência? Existe? Qual é esse estado? Hiperconsciência. 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 É isso que nós devemos almejar. O estado de hiperconsciência. O chamado estado de samadhi. Chamado de samadhi, que faz com que você se torne um yogi, né? Que é o estado de samadhi. Isso aqui é a meditação. Para você entender, meditação, ou melhor, é o chamado estado de dhyana, em sânscrito. Dhyana. Aqui é o estado chamado samadhi, né, do yoga. E aqui, consciência, é o chamado estado de dharana, que é o estado de concentração. Dharana. O subconsciente a gente trabalha com o pranayama. O que é pranayama? Pranayama. Pranayama são os respiratórios que trabalham a bioenergia e vão fazer você coordenar as suas emoções. E abaixo do pranayama a gente tem a asana. O asana vai trabalhar o corpo físico. Sabe aqueles dispenserzinhos de cigarro? Que você puxa um cigarro, o outro cai? Ou de jornal, ou de bala, sei lá, de chocolate? Você puxa um, o outro cai, não é? O que acontece? O físico, ele eclipsa o emocional. O emocional, ele eclipsa o mental. E o mental, ele eclipsa um vai eclipsando o outro. Então, o que eu tenho que fazer para realmente chegar no estado de meditação? Primeiro, eu vou ter que trabalhar o físico. Tem que trabalhar o físico. E como que eu trabalho o físico? Vamos supor, agora nós estamos em novembro, né? Daqui a pouco começa a chegar o carnaval. Aí você vai lá, está dançando lá o carnaval, está lá dançando o carnaval, aí aparece uma menina, aparece um cara legal, começa a dançar tal, só porque o emocional ele não se manifesta, porque você está só no físico. Mas daí rola um clima entre vocês, e aí você está lá no físico e você fala assim, vamos para um lugar mais tranquilo? Aí vocês vão se sentar. Aí vocês se sentam e a partir do momento que vocês param o corpo, o emocional começa a se manifestar. Começa a ter sentimentos. Então a gente estava falando aqui que o emocional, ele vai então eclipsar o mental. E aí você consegue mandar uma mensagem para sua namorada e a sua namorada fala que, por exemplo, que ela desligou o telefone porque ela foi para a aula de personal e ela não vai atender o telefone agora, e aí começa a passar um monte de coisa na sua cabeça e aí você não consegue mais trabalhar direito, você fica com uma raiva e aquilo começa a te envolver, você não consegue pensar direito e, enfim, tudo emocional, na verdade, emocional. E o que acontece? O que acontece é que depois a namorada liga para você dizendo que você que está indo embora viajar para o exterior com o personal.
Aí você fica mais enraivecido, pega uma arma e acaba fazendo uma besteira e você não está conseguindo pensar, porque se você pensasse realmente, você iria ver que você, ao matar uma pessoa, você iria preso por 20 anos. Mas você não pensa. Por que você não pensa? Porque o emocional eclipsa o mental. Mas daí a sua namorada fala, ou seu namorado, que está tudo bem, vocês fazem as pazes, beleza? E agora a sua namorada fala assim: vamos embora morar na Austrália. E aí você fala assim: eu vou largar tudo e vou para a Austrália, vou para a Índia, vou para Indonésia, vou morar na Indonésia. E aí os teus amigos falam assim: não faça isso, você está com a cabeça, você está... O que os seus amigos falam? Tá louco? Você está louco de amor, você está louco, você está com as emoções muito à flor da pele. Não está pensando direito. Você não está pensando direito, você está com o emocional muito fluido. Espera um pouquinho, pensa melhor. Não, mas eu já estou com a passagem comprada, eu vou embora. Aí chega lá, o relacionamento não dura uma semana, sei lá, não deu certo, geralmente não tem muita base, e aí imagina que você tem que voltar e tudo, e aquilo gera uma decepção. Mas o que fez com que você não pensasse direito? Foi o emocional, que estava muito à flor da pele. Então, mas a partir do momento que o emocional ele sereniza e você coloca os pés no chão, você começa então a trabalhar o mental. Você começa daí a raciocinar. Geralmente a gente fala assim: não tome essa atitude tão rapidamente, espere mais um pouco. Aí quando a gente está muito emocionalizado, o que a gente faz? A gente vai dormir, deixa a poeira baixar, né? Aí no outro dia baixou, agora eu estou tomando a minha decisão, não com as emoções, mas com a mente. Estou conseguindo discernir, antes eu não conseguia. Tu vê como a gente é abalado pelas emoções e nem percebe. Então o que a gente faz para trabalhar as emoções? A gente vai fazer pranayama. Então você vem para cá, faz um respirátóriozinho, pronto, agora o emocional está suprido, está bacana, e eu não estou mais sob influência sobre ele. E agora nós vamos fazer técnicas de concentração, porque agora eu tenho que trabalhar o quê? A mente. E aí eu fico pensando: mas o que eu vou comer ao sair daqui? E amanhã, para que praia que eu vou? E se der sol? E se não der sol, o que eu vou fazer? E se não der onda? E o que mais que eu vou fazer? Para quem que eu vou ligar? Qual festa que eu vou? E domingo já está aí. A mente não para, né? Fica pensando. Não para de pensar as contas que eu tenho que pagar, as metas que eu tenho que atingir, o trabalho que eu tenho que entregar, a prova que eu tenho que fazer, a casa que eu tenho que arrumar, e o carro que eu tenho que consertar. Aquele turbilhão. O que eu tenho que fazer para parar a mente? A mente, olha só, ela é considerada como um macaco. Você já viu um macaco? Um macaco é um bichinho inquieto, né? Tem uma amiga nossa que ela tinha um macaquinho. E aí a gente chegou na casa dela, e a casa estava toda revirada, toda revirada, mas revirada, as coisas que estavam dentro do armário, tudo para fora da geladeira, a louça, o ventilador no chão, os quadros, tudo assim para fora. Primeira coisa que ela pensou assim: meu Deus, assaltaram a casa? Não, mas está tudo aqui. Então, teve um terremoto? Não, mas a gente não tem terremoto aqui. Cadê o macaco, fulana? O macaco fugiu. E olha o que ele fez, né? Então o macaco, ele é um bichinho inquieto por natureza. Teve um grande mestre chamado Ramakrishna, que ele fez essa comparação da nossa mente com um macaco. Só que ele comparou a nossa mente a um macaco que tivesse tomado álcool. 1 litro de uísque. Imagina um macaco bêbado com 1 litro de uísque. Mais ainda que esse macaco bêbado, macaco inquieto já do jeito que é, bêbado,
que ele tivesse ainda sido picado por um escorpião altamente alucinógeno. E ainda que tivesse lhe ateado fogo ao pelo desse macaco. Você consegue visualizar esse macaco? Nossa. Bêbado, picado por um escorpião e com fogo no pelo? Isso é a nossa mente. Isso é a nossa mente. Bem, o que esse mestre, grande mestre, ele nos ensina? Conseguiu ver a mente como é que ela é? Olha só para você entender. Imagina que a mente, ela pensa nas contas que tem que pagar. O que mais que pensa? No que tem que comer, no carro, na família, no relacionamento, no trabalho, estudo, método de Rose, qualidade de vida, alta performance, esportes, roupas, amigos, família. Então, dispersão total, né? O que é yoga? Qual é o significado da palavra yoga? Quer dizer? Supressão. A palavra mesmo, ela vem de yoga, que quer dizer união, integração. Então, yoga quer dizer união, integração. Então, nós vamos juntar esses pontos: yoga, integração, união. Juntamos todos os pontos e aí nós vamos nos concentrar num único ponto. Ok? E aqui nós vamos desenvolver uma flor que é muito comum na Índia, chamada flor de lótus. E essa flor de lótus, ela só vai se desenvolver graças à luz do sol. Então essa é uma planta que é usada muito simbolicamente na Índia, porque ela está nos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Qual? Vamos botar desse lado aqui, pode ser? Terra, ela é uma planta que tem as raízes lá na terra. Ela é uma planta aquática, então aqui é água. Imagina que isso aqui é um rio. Ar e fogo, graças ao fogo que ela faz a fotossíntese. Entenderam isso? Imagina que você tem que desenvolver inicialmente, para chegar no nível de meditação, você tem que desenvolver a chamada técnica Pratyahara. Pratyahara é a abstração. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Você consegue imaginar uma tartaruga? E a tartaruga, quando ela está em perigo, ela recolhe todas as patas e a cabeça. Ela recolhe todos os sentidos. Quais são os sentidos? Tato, fato, paladar, audição e visão. Já foi, né? Olfato. Então, para você se concentrar, porque imagina que eu vou me concentrar, né? Aí eu começo a observar o tato. Está muito quente, né? E aí eu começo, essa luz está tão clara, a minha visão. E aí, mas tem um sonzinho lá na rua. E quais são os outros sentidos? Tem um cheiro, um cheiro de ruim, né? Tal. E eu estou com um gosto amargo na boca. Ou seja, se você ficar prestando atenção nos sentidos, você não vai se concentrar. Então o que você faz, igual a tartaruga? Abstrai-se dos sentidos. Agora você vai entrar no estado chamado Dharana, que é a concentração. Dharana. O que a gente fez? A gente abstraiu todos os pontos e agora a gente se concentrou num único ponto. Dharana. E agora você vai atingir um estado de meditação, um estado de graça biológica. Isso é chamado estado de dhyana. Na verdade, esse é o melhor nome.
que é a intuição linear. E aí você vai conseguir atingir o Samadhi graças ao processo que a gente conhece como a meta do yoga, o estado de hiperconsciência. Lembra da história do Ramakrishna, que eu falei do macaco que tinha tomado álcool e que tinha sido picado por um escorpião e que ainda assim tinha sido lhe ateado fogo? Consegue imaginar esse macaco? Então, para você chegar ao Samadhi, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar o fogo, pratyahara. Depois você tem que tirar o veneno do escorpião, dharana, concentração. Depois nós temos que tirar o álcool, dhyana. E agora ficou só o macaco, a natureza, né, do macaco. Para eu chegar ao Samadhi, eu tenho que tirar o próprio macaco. Ou seja, eu tenho natureza humana, natureza animal. Conseguiu pegar? Esse mestre para mim é fenomenal. Ramakrishna. Depois eu conto outras histórias dele. Tem várias histórias. São histórias fabulosas de vários mestres, de vários mestres iluminados. Ele vivia em Samadhi, esse mestre. Quando os discípulos dele perguntavam, mestre, o que é o Samadhi? Ele simplesmente entrava em Samadhi. Ah, o Samadhi? Ah, isso é o Samadhi. E aí ele vivia em Samadhi. Era considerado como louco de Deus. O Papa, na época, chegou a mencionar que se ele não fosse hindu, ele seria canonizado santo. O tamanho era... Ele era analfabeto, ele não sabia nem escrever. Mas tinha um carisma, né? Fazia uns niasas. Sabe o que é niasa? Niasa é uma identificação onde você adquire a essência do objeto observado. Então, por exemplo, ele fez niasa com as mulheres na Índia, e aí todo mundo assim, meu Deus, o mestre virou a casaca, né? O mestre está se arrumando, se vestindo feito mulher. O que aconteceu? Né? E aí depois ele saía daquele niasa e começava a dar palestras sobre como as mulheres eram maltratadas na Índia, o que elas tinham que passar, toda aquela repressão e uma série de coisas da cultura e tudo mais. Então ia lá a fundo, né? Pegava e depois transmitia esse conhecimento. Quando o observador, o objeto observado e o ato da observação se infunde numa só coisa, isso é a meditação. Vou repetir. Quando o observador, o objeto observado e o ato da observação se fundem numa só coisa, você entra em meditação. Então nós temos três elementos: observador, objeto de observação e o ato da observação. Você tem que juntar os três. É como se você virasse aquele objeto lá, trouxesse toda a consciência e aí você adquire aquela consciência daquela coisa e consegue então parar a mente. Muito bem, a intuição comum que a gente conhece, ela é comparada a hoje as máquinas, né, Jair, elas vêm com filmadora, mas antigamente não. Então a intuição normal, ela é comparada a uma máquina fotográfica que você bate uma foto e essa foto, ela bate um flash. Tum! Essa é a intuição normal que todos nós tivemos, né? Então essa intuição, para a gente ver que ela existe, mas ela é muito fraca e às vezes até um pouco falha. A meditação que eu estou falando mesmo, a intuição que eu estou falando, ela se compara mais à intuição de uma filmadora que você liga o flash e ele fica ligado, você pode focalizá-lo para onde você quiser, ele tem ali uma luz e fica ligado. Então ele é uma intuição dilatada, é uma intuição longa, linear. Essa é a intuição linear. Bem, afinal, a meditação, ela aumenta ou ela reduz a consciência? É aumentar a consciência. Ela aumenta, né? Claro, porque tem gente que medita
e fala assim, agora eu acordei. Quer dizer que antes ela estava sempre dormindo, né? Então, é um estado de lucidez, Não meditar, ou terminar a meditação e voltar ao estado mental, é entrar num processo de hibernação da consciência. É como blindar a lucidez com uma pesada armadura lógica de raciocínio. Então, se você entra em intuição e volta para o estado anterior mental, você está desenvolvendo ali, você só entrou lá um segundinho, foi uma experiência legal. Mas o interessante é que você começasse a desenvolver esse estado de consciência mais vezes. No esporte, no trabalho, em tudo, na alimentação, nos relacionamentos, nos estudos, entende? Porque a intuição ela é assim, olha. Imagina você vai fazer prova na escola, né? Lá fazer uma prova de matemática com Lindomar. Aí tem um cálculo lá bem complexo e você coloca só o resultado. Aí o Lindomar vai corrigir a prova e vai falar assim, você colou. Como é que você chegou nesse resultado? Mas professor, o que importa? É o resultado ou como eu cheguei no resultado? Não, mas eu preciso saber como que você chegou nesse resultado. E aí você vai ter que se matar para mostrar que você não colou, né? Então ocorre muito isso. Olha só a frase de Einstein mais uma vez. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Então a mente ela é muito rudimentar. Ela é muito rudimentar. Às vezes a solução não está no âmbito mental, ela está no nível acima da mente, que é chamado o estado intuicional. Bem, meditação é uma técnica, meditação é parte do yoga. Então ele não deve ser praticado, a meditação, unilateralmente. Imagina, Matias, que você vai fazer musculação. Aí, como você é homem, você vai fazer só rosca de bíceps. E vai fazer só do braço direito. Aí você fica lá, fazendo, né? Aí o seu braço direito fica inchadão. Você fica com aquela perninha de periquito e aquela barriguinha de chope. Imagina, parecendo aqueles caranguejos patola. Vocês já viram aquele caranguejo que tem uma pata assim grande e a outra pequenininha? É isso que ocorre, fica desproporcional, não é? Se for para fazer, você tem que fazer tudo completinho. É a mesma coisa você fazer só meditação. Não, agora eu vou fazer só meditação. Então, só meditação, ao invés de ajudar, ela pode até dar problemas psíquicos, problemas emocionais. Tem uma história de um mestre chamado Mestre Satyananda. Esse mestre ele ficou fazendo meditação, ele ficou pulando de escola em escola na Índia, fazendo só meditação, seguindo várias linhas, e aí ele chegou para um mestre sério que queria se matricular na escola dele. Ele já sabia que esse cara ele ficava pulando de escola em escola, ele não aceitou, porque sabia que ia ser um problema. Esse cara era uma bomba relógio, e ele fazia só meditação. Alguns anos depois esse cara teve sérios problemas psicológicos, porque ele estava trabalhando uma coisa só, ele tem que trabalhar o todo. E qual é o todo que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar todas as áreas. A gente tem que trabalhar o físico, a gente tem que trabalhar o emocional, a gente tem que trabalhar o mental, temos que trabalhar a personalidade para daí fazer a meditação. Porque senão ela não funciona, ela pode inclusive dar problemas. E qual é a melhor ferramenta para a gente trabalhar todas essas áreas? O método. Exatamente. A gente tem a principal característica que é o Ashtanga Sadhana, que é a prática completinha em 8 partes que você faz aqui em 1 hora. É só você responder aquele questionáriozinho do Ser Forte, que você já deve ter recebido, e que você começa a fazer essa prática. Essa prática ela é constituída de 8 técnicas. Mudra, gestos reflexológicos feitos com as mãos. Puja, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga nidra e o samyama. O samyama é a última parte, é o tema do nosso curso de hoje.
Só que o Samyama ele é constituído de 3 técnicas. Dharana, que é a concentração. Dhyana, que é a meditação. E o Samadhi, que é a hiperconsciência. Hoje nós estamos falando só da parte do meio da meditação. Mas olha como ele está inserido no contexto, quantas outras coisas temos, né? Hoje não é um curso de concentração e nem é um curso de Samadhi. Hoje é um curso de meditação, chamado Dhyana, para a gente saber. A melhor forma para a gente chegar em Dhyana, meditação, é a gente fazer essas 8 partes e, como falou o Geber, os conceitos, né? Porque o método de Rose não é só yoga, ele tem conceitos comportamentais que vão ajudar também nessa estabilidade física, porque eu sou aquilo da forma como eu me comporto. Então, se eu me relaciono bem, se eu me alimento bem, se eu desenvolvo ali um comportamento mais generoso, um comportamento que tem uma visão mais do todo, eu estou mudando ali o meu comportamento e estou facilitando o processo do despertamento de uma energia poderosíssima chamada de... Segundo Patanjali, que foi aquela frase que eu citei antes, a meta do yoga é o Samadhi. Mas segundo Shivananda, outro grande mestre, eu só posso chegar ao Samadhi se eu despertar é uma energia que temos na base da coluna chamada Kundalini. Já viu falar em Kundalini? Nunca viu falar, Matias, Kundalini? Não? Então vocês têm que ler o Ser Forte. Não viu ainda? Já viu falar, né? Todos nós temos essa energia, ela está adormecida lá na base da coluna. Então assim, para chegar ao Samadhi, o estado de hiperconsciência, nós temos que trabalhar com essa energia. Qual é a melhor forma de nós trabalharmos com essa energia? Ashtanga Sadhana e os conceitos do método, que é boa alimentação, boas relações, ética, porque daí ambos vão favorecer com que a energia flua. Lembra que eu falei que se tiver tudo ali, a energia estiver pesada ali, ela não vai fluir? Lembra que eu falei para vocês? Então você precisa deixar o corpo leve para que a energia flua e você consiga atingir esse estado de consciência. Fantástico, né? É fenomenal isso, fenomenal. Então envolve não somente a técnica, mas também a parte comportamental. O Shivananda, ele escreveu esse livro aqui, ó, Autobiografia. E na página 102, eu até marquei aqui para mostrar para vocês, Autobiografia de Shivananda. Na página 102 ele fala que o desenvolvimento unilateral não é muito benéfico. Não sou eu que estou falando que só a meditação faz mal. Shivananda, que foi um mestre hindu, ele era médico, largou a medicina para ensinar yoga.